Muito bem. E você, já parou para pensar que lápis, caderno e até mochila ajudam e muito no aprendizado das crianças? No quadro Devotos Mirins de hoje, vamos falar sobre o material escolar como aliado do aprendizado e entender como cada item contribui para a organização, a criatividade e a concentração dos pequenos. Quem conversa com a gente é a psicopedagoga Maria Isabela, que traz orientações importantes para pais e responsáveis neste início de ano letivo. Maria Isabela, bem-vinda. Deus abençoe sempre. É uma alegria tê-la aqui entre nós. Uma alegria toda minha poder falar de um assunto que é tão importante quanto esse. Boa. Muito Você obrigada. de onde? Bom dia. Bom dia, eu sou de Lorena. Lorena, aqui do lado. Que bom. Seja sempre bem-vinda. Muito viu? obrigada, Então agradeço. vamos começar falando, a gente está nesse período que muitos pais já estão comprando material escolar. A gente sabe que janeiro, para quem é pai e mãe, não tem jeito, é essa época. E as crianças ficam ansiosas, né, nesse período. Com certeza. E queria que você desse algumas orientações. A gente sabe, a escola pede material escolar, mas assim, não é só também uma exigência da escola, isso também faz parte até do aprendizado da criança, ajuda também nesse desenvolvimento da criança, essa questão do material escolar, de repente do que levar, o que não levar. Com certeza. A gente precisa entender que para a criança tudo é uma experiência nova. E a partir do momento que essa criança tem o cuidado de escolher os seus materiais, de acompanhar a família para fazer essa compra, a organização do material para ir para a escola, tudo isso é uma forma da criança aprender, é uma experiência nova. E nós, como adultos, temos que aprender entendendo que para eles é tudo muito novo. Então é uma possibilidade, uma oportunidade de levarmos para eles conhecimento, aprendizado, né? A partir de comprar um material, de cuidar do meu material. Quantas habilidades são desenvolvidas? A minha responsabilidade, a minha organização, o meu planejamento. Muito bem, olha, eu sou jovem, 28 anos, mas eu ainda sou do papel e da caneta. Então, fala um pouco pra gente qual a importância do caderno, do lápis, mesmo no mundo tão digital, que muitas crianças já têm o seu tablet, o celular. Fala para mim a importância de escrever para o aprendizado infantil. É essencial. Quando a gente fala sobre lápis, caneta, caderno, hoje em dia, mesmo nessa exposição tecnológica que a gente está vivendo, as crianças elas são nativas tecnológicas, mas a gente precisa impulsioná-las a viver com aquilo que é concreto. A criança ela tem fases de desenvolvimento. Dentro dessas fases de desenvolvimento, a primeira é a concreta, onde a criança pega, segura, entende, né? Então, quando a gente faz essa criança ter essa propriedade, esse estímulo para pegar um lápis, para organizar um caderno, para escrever, quantas habilidades estão sendo estimuladas? Uma coordenação motora, né, fina, o controle que essa criança tem de segurar um lápis, qual é a pressão que essa criança precisa fazer para poder escrever. Então, lápis, caderno, caneta ainda são essenciais. E quando os materiais assim são personalizados, é que motiva ainda mais a criança aí com papai e mamãe para poder comprar tudo, não é mesmo? Com certeza, as crianças elas se encantam com o visual, né? Então elas buscam sempre essa afetividade, às vezes um personagem que gosta. O time. Corinthians. Ah, São Paulo. Bom, então assim, é importante que a gente também traga nesse momento de escolher o material, de buscar o material, coisas que se aproximem, que tragam um pouco mais de vínculo afetivo para essas crianças. A gente tem aqui na mesa vários materiais, aí você falando um pouquinho deles, a gente tem ali tesoura, que tesoura é muito importante para a coordenação das crianças, né? A gente vê que assim, tem criança que às vezes assim, não aprende quando menor a pegar na tesoura, tem uma dificuldade, não é? Com certeza, né? É como eu falei, o lápis, a tesoura, é esse movimento que a criança faz de coordenação, esse controle que a criança tem do movimento, é muito importante para a organização corporal dela. Parece um simples movimento, mas não é. Dentro disso, precisa de toda uma organização corporal para a criança conseguir executar. E às vezes a gente não dá importância para esse tipo de movimento, e aí a gente vai ver adultos que às vezes vão fazer
fazer um recorte, e aí às vezes colocam a língua para fora. Não sei se vocês já perceberam, mas isso é muito comum. Por quê? Porque não foi estimulado da forma correta essa organização corporal. Até, por exemplo, a gente tem que bastante lápis também, seja lápis grafite, lápis de cor, na hora de pegar também o lápis. A gente não fala nem só para desenhar, mas até para pintar também, né? Com certeza. Para pegar de uma maneira correta. Tudo isso também trabalha vários estímulos diferentes para a criança. Nós aprendemos a partir das nossas necessidades, a partir das habilidades que são desenvolvidas. Então, ao pegar um lápis, olha todo o movimento, olha o quanto isso é elaborado. Parece tão simples, nossa, mas é só segurar no lápis. Não, não é só segurar no lápis. Exige da criança esse estímulo corporal. E essa coordenação motora, ela é essencial para todo o desenvolvimento do ser humano. E hoje em dia, até que o padre estava falando assim, é tão mais fácil o dedinho, né? Porque não tem grandes dificuldades, né? É mais elaborado realmente pegar um lápis, uma tesoura. Agora, o excesso de material pode atrapalhar, daí a importância do equilíbrio, né? Eu lembro, assim, no meu tempo, alguns chegavam com poucos materiais, outros era quase uma mala, né? De tanto material que se tinha, né? A importância desse equilíbrio, né? E tudo em excesso não é muito recomendado, né? Então, a gente precisa, assim, equilibrar. Buscar, né? As famílias, elas precisam buscar aquilo que é realmente essencial, aquilo que a criança vai precisar. Por mais que a gente, às vezes, encontre, ai, nossa, esse recurso aqui ele é tão diferente, acho que vai fazer tanto sentido para o meu filho, mas, às vezes, isso vai gerar uma desatenção, né? Você imagina dentro de uma sala de aula com 20 crianças e aí você tem ali a exposição de vários materiais, de vários recursos, quanto a atenção dessa criança fica dividida. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de equilibrar aquilo que é realmente necessário para a criança. E não à toa muitas escolas oferecem a lista, né, para que os pais possam seguir, né? Com certeza, a gente precisa seguir essa lista, né, essa recomendação, e é importante também buscar materiais que sejam funcionais, né? Eu tenho um exemplo, um aluninho, ele ganhou aquele apontador, assemelha-se com aquele antigo, que você virava, assim, super atrativo. Só que vocês imaginam isso dentro de uma sala de aula. Nada prático, né? Numa sala de aula. E aí aquilo virou uma atração, né? O professor, quem é que vai querer prestar atenção no professor, sendo que ali, meu amigo, tem um super apontador, né? Então, a gente precisa realmente, os pais precisam ter esse cuidado de equilibrar o que é necessário com o que vai ser funcional para a criança. E ajudar a criança na organização, né? O que é essencial? Levar um lápis, uma borracha, não ter esse excesso. E a gente fala também criança, né? Eu tô vendo aqui lápis, não tem nem lapiseira, porque muitas vezes também os pais querem, vou dar uma lapiseira. Criança às vezes não tem nem esse discernimento de estar usando um material tão delicado. A gente precisa saber respeitar a faixa etária da criança, entender qual é a capacidade, né? Qual é a possibilidade para aquela criança. Uma lapiseira, mesmo que com um grafite mais grosso, exige da criança toda uma organização, todo um planejamento. E nos anos iniciais, às vezes é difícil para a criança ainda ter esse equilíbrio, essa organização, esse discernimento para fazer toda essa organização da utilização da lapiseira. E é importante também os pais lembrarem, assim, do cuidado com o material, né? A gente está falando de não ter esse excesso, mas também ter o cuidado, o que levar para a escola, lembrar que tem que voltar, tem um estojo também específico. É bem importante que os pais utilizem, mesmo de ações cotidianas, para a gente ensinar as crianças, né? É um momento inicial para eles, tudo é novidade, então a gente precisa, assim, mostrar para eles a importância de ter responsabilidade com os materiais, responsabilidade e cuidado, porque lá na frente, às vezes a gente quer cobrar. Você já estudou para a prova? Você não estudou, você não tem responsabilidade. Mas será que a gente ensinou essa criança a ter responsabilidade desde pequena com aquilo que é concreto, com aquilo que é fácil? Então a gente precisa ensinar do pequenininho para lá na frente a gente poder cobrar. Para poder exigir, exatamente. Com certeza. E falamos aqui da organização, né? A primeira palavrinha, o aprendizado e também aflora a criatividade, né? E daí a importância até do próprio desenho, né? O caderno de desenho. Fala um pouco agora para a gente sobre a importância de desenhar, usar as cores, até para a própria criança expressar suas emoções ali, né? Desenhar é o chão da criança, né? A criança, ela não sabe muitas vezes denominar o que ela está sentindo, ela não sabe verbalizar, olha, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou feliz, estou preocupado. E por um desenho, né, como eu, por exemplo, sou psicopedagoga, eu consigo avaliar esse emocional, perceber, entender o que está afligindo aquela criança,
criança, né? Ou o que está doendo naquela criança, porque muitas vezes para ela dizer isso com palavras, né, externar isso é muito difícil. E aí quando a gente utiliza esse desenho, faz com que tudo fique mais fácil. Muito bem. Muito bacana. E falando um pouquinho mais da organização, a gente está aqui uma mochila. Qual que é um básico, assim, para uma criança, por exemplo, de 5 anos, né? Que ainda está no começo da vida escolar, 5, 6 anos ali. O que de repente os pais ajudarem essas crianças, então, a se organizar, colocar na mochila, não colocar um excesso. A gente sabe que tem a lista de material escolar, mas o básico ali para o dia a dia. É importante que, uma idade de 5 anos, a criança ainda precisa desse direcionamento da família, né? Então, o comando, né? Olha, agora você vai guardar a sua agenda. É importante que a criança, às vezes, tenha uma pasta para organizar as lições de casa, algum tipo de folha, de trabalho. É importante que a criança tenha um estojo. Nesse estojo esteja separado lápis de escrever, apontador, borracha de lápis de cor, para não ficar tudo muitas informações para a criança buscar ali durante a aula. Mas é importante que, assim, uma criança com 5 anos já tenha essa organização de abrir a mochila, de guardar o estojo, de guardar a pasta, a agenda. São coisas mais habituais. Geralmente o material específico fica na escola, mas isso que vai e volta para casa é legal que com o comando da família, mas que essa criança já faça a organização. Perfeito. Algumas boas dicas, hein? Para quem está em casa, dicas. vai aí sair para comprar. E assim, a gente falou no início, levar a criança para comprar. Eu tenho 2. E assim, não é muito boa coisa você levar, porque você acaba levando a mais e, de repente, o gasto é um pouquinho maior. Então, de repente, vê ali na lista, conversa com a criança antes, de repente, avaliar se vale a pena mesmo ou não levar para comprar. Exatamente. E caminhando já para o final, rapidamente, uma mensagem para os pais nesse comecinho de ano letivo? Eu acho que os pais eles precisam entender que é sempre uma oportunidade da criança aprender. E nós, como adultos, precisamos mediar isso, possibilitar às crianças que aprendam que um simples organizar o material, que um simples comprar o seu material podem estimular e muito o seu filho. Maria Isabela, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda à nossa família dos devotos. Muito obrigada, foi um grande prazer. Deus abençoe sempre, amém, viu? Amém.